Olá, meu nome é Thais Almeida, eu sou botânica, professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, e também sou colaboradora do programa de pós-graduação em botânica da UFRA e do Museu Guild. Recentemente eu participei de uma live com o Dr. Pedro Viana, onde nós conversamos sobre a flora da Amazônia, e infelizmente nós não conseguimos responder todas as perguntas enquanto estávamos online. Então agora a gente vai tentar responder alguma dessas perguntas. A primeira pergunta é do Anderson Santos. Qual é a melhor alternativa para que o conhecimento de identificadores botânicos da Amazônia possam se manter ao longo dos anos? Bom, eu acredito que os identificadores botânicos ou parataxônomos são muito importantes para o desenvolvimento da pesquisa científica na Amazônia. Eles auxiliam muito em outras áreas de pesquisa que não somente a sistemática vegetal, mas também eles auxiliam em trabalhos, né, em manejo florestal, enfim, diversas outras atividades que são muito importantes e que têm um impacto na flora amazônica. É importante que as novas gerações tenham interesse em continuar esse tipo de trabalho, e esse interesse só vai vir se essa profissão for valorizada e bem remunerada. Eu acho que, nesse sentido, existem várias iniciativas que buscam capacitação, então eu acho que capacitação é fundamental. Existe uma iniciativa do Jardim Botânico de Nova York e vários parceiros aqui no Brasil. Um dos parceiros é o FOPA, e aqui são fornecidos, eu acho que é uma vez a cada 2 anos, cursos de capacitação para identificadores botânicos. E com isso, né, há um treinamento, mesmo para aqueles que não têm nenhuma experiência, mas que têm interesse, um treinamento formal no que é a taxonomia, quais são as características mais utilizadas, qual a importância dessas características, da variação, etc. E existe também uma prova. Essa prova, ela certifica aqueles que participaram do curso de que foram capacitados. E eu acho que essa certificação agrega valor no trabalho desses identificadores, e com isso eu acho que há uma valorização da profissão e talvez um estímulo maior para que a gente continue formando novos identificadores botânicos na Amazônia. Diante de tantas dificuldades, desde que vocês foram morar no Pará, tem ideia de quantas espécies novas conseguiram catalogar? Ou ainda a quantidade que permanecem sem identificação nas coleções? De trás para frente, muitas espécies novas permanecem sem identificação nas coleções. Tanto uma identificação de um táxon já existente, né? Ou seja, espécies já conhecidas que estão nas coleções não identificadas, e também espécies que não são conhecidas e nunca foram descritas ainda, que estão na coleção. A gente sempre se surpreende aqui na curadoria do herbário quando chega especialista em determinado grupo e acha coleções que correspondem a espécies não descritas. E sobre quantas espécies eu consegui catalogar, eu e meus alunos, minha equipe, né, meus colaboradores aqui, foram 16 espécies até agora, em 7 anos no Pará, sendo que dessas nem todas são amazônicas. Dessas aí, 10 são espécies amazônicas e 6 espécies de outros locais, Mata Atlântica e Cerrado, que eu continuo estudando, grupos da minha especialidade, né, de bambus. E o curioso é que dessas espécies amazônicas, 2 gêneros novos, né, lá da região de Carajás, que são os gêneros Carajásia e Brasilianthus, das famílias Rubiaceae e Melastomataceae. Esses gêneros foram descritos com base em coletas na região de Carajás, e o curioso, voltando no início da resposta, que já tinha coletas dele desde a década de 70 no herbário aqui, não identificadas. Foi só estudar com detalhe a flora da região lá, e os especialistas nesses grupos, né, que tomaram a iniciativa das descrições, né, e eu colaborei com esses trabalhos. Gabriel Marcusso, sobre as orquidáceas. Uma família muito especial, muito linda, né? Que é uma das famílias mais ricas que existe, né, de modo geral. E ele pergunta como que está a questão na Amazônia de conhecimento de orquidáceas.
Na Amazônia tem alguns estudos, tem alguns livros de compilação sobre orquídeas da Amazônia. Tem um da Manuela e do João Batista, que é muito bonito, muitas fotos, trazem muitas novidades, é uma compilação interessante. Tem um mais antigo do Francisco Miranda também, que é Orquídeas da Amazônia. E tem o conhecimento que a gente tem disponível na Flora do Brasil, né? A citação das orquídeas por bioma, e a gente consegue uma lista preliminar da Amazônia. Entretanto, eu considero que é um grupo muito importante a ser estudado com mais detalhe. Alguns grupos bem típicos amazônicos, como Catasetum, Mormodes, esse grupo da subtribo Catacetine, né? São muito ricos aqui e muito difíceis. É difícil de identificar as espécies. Tem muitas espécies, parece que tem muita hibridização também. E não é tão simples coletar, porque são epífitas muitas vezes de dossel, de lugar mais alto, né? E não só esses grupos, tem o Notilha também, que é um gênero difícil, tudo igual às espécies, muitos nomes, etc. Então, muitos desses grupos não têm uma revisão taxonômica boa, completa, né? Então, eu considero que as orquidáceas para a Amazônia tem muita coisa para conhecer ainda. É uma porta aberta. A Vitória Souza perguntou quais os desafios para o estudo das espécies existentes no ambiente urbano da Amazônia. Bom, eu acho que estudar espécies no ambiente urbano é um enorme desafio, principalmente por causa do impacto antrópico. Você pode estar estudando um organismo num fragmento florestal, por exemplo, e esse fragmento simplesmente deixar de existir, a não ser que seja uma área protegida, um parque, uma reserva particular. Isso é um grande impacto. Além disso, a própria degradação resultante de um ambiente urbano, ela altera, né, a dinâmica natural de qualquer espécie. Então, a poluição do ar ou a poluição da água, lixo, queimadas, todos esses impactos dificultam o estudo de fragmentos ou espécies em ambientes urbanos. E, bom, existe também, dependendo da região, né, dependendo da cidade, isso não é um problema exclusivo da Amazônia, mas até a própria segurança do pesquisador, se você está fazendo um trabalho num ambiente urbano, é um grande desafio. Eu não sei se era exatamente isso a sua pergunta, mas eu espero que eu tenha respondido. A Rafaela Trindade pergunta: e a importância das pesquisas sobre dendrologia? Precisamos de mais estudos na área. Sem dúvida. A identificação de espécies lenhosas, de árvores, né, é fundamental na maior floresta tropical do planeta. Mas a gente tem que só ter o cuidado que esses estudos sejam feitos de forma bem rigorosa quanto aos procedimentos taxonômicos, né, incluindo coleta de material botânico e inclusão em herbário, né, que é o que dá aquele testemunho para as listagens, né, para as florísticas e tal. Isso é muito importante. Eu tenho a opinião que mesmo material estéreo é importante a gente coletar e eventualmente tentar tombar isso em herbário. Eu acho que já tem alguns herbários que aceitam material estéreo, que as árvores nem é tão sempre simples encontrar material fértil, né? Mas é muito complicado identificar a árvore na Amazônia. Então, eu concordo que tem que ter muito mais estudo, mas que tenha uma interseção bem forte com os métodos de taxonomia vegetal. A Jennifer Moraes perguntou: queria saber se o uso da biologia molecular ajudaria a taxonomia de forma integrada para a identificação de espécies novas em menos tempo. Sim, a biologia molecular ajuda muito. Através das informações que hoje nós conseguimos retirar do genoma das espécies, é possível comparar populações ou espécies e estimar uma medida que nós chamamos de divergência, né? O quanto do genoma de uma espécie é diferente da outra e, com base nessa divergência, estimar separação de linhagens e, com isso, definir novas espécies, novos grupos. É claro que essa não é uma ferramenta que vai ser usada
per si, né? Claro que ela pode ter um papel essencial na identificação desses organismos, mas essas informações elas tendem a ser aliadas com as informações sobre a morfologia externa, sobre a biologia reprodutiva, sobre o comportamento, né, no caso das plantas, o que a gente chama de fenologia, e diversas outras informações estruturais, anatômicas, fisiológicas, para que a gente possa tentar realmente definir as espécies. A biologia molecular consegue acelerar esse processo, porque a gente pode ter organismos que são espécies diferentes, mas que externamente são muito similares entre si. E que se a gente usa só esses caracteres morfológicos externos, é quase impossível distinguir. Então, existem algumas ferramentas, como o que a gente chama Barcoding of Life, que é o código de barras da vida, que tenta usar alguns fragmentos do DNA, usar esses fragmentos como sinalizadores, como se fossem códigos de barra mesmo, que a gente possa pegar a informação desses marcadores e comparar em diferentes espécies e separar. Não, isso é uma espécie, essa é outra, essas espécies são todas iguais. Mas mesmo o barcode, que é uma ferramenta mais barata, ela ainda é uma ferramenta cara, né? As ferramentas que envolvem biologia molecular são caras. Porque você precisa ter um laboratório com uma série de equipamentos que são caros, com pessoal técnico qualificado para manusear esses equipamentos, os reagentes que são necessários para a gente fazer todo esse processo, desde a extração do DNA até você obter a sequência, né, o conjunto de letras do que está escrito no DNA de um organismo, é um processo caro. Então, infelizmente, não é tão fácil e tão acessível. O Vitor Giorni, Vitinho, meu amigo, pergunta: como o avanço dos empreendimentos na Amazônia pode contribuir para o aumento das coletas? Eu concordo que realmente o avanço de empreendimentos pode contribuir com o enriquecimento dos acervos. Sim, tem muitos empreendimentos sendo implantados na Amazônia, desde grandes usinas hidrelétricas, mineração, avanço imobiliário, desmatamento para pecuária, etc., né? E, idealmente, esses empreendimentos têm que ter um estudo prévio de impacto ambiental, né? Idealmente não, legalmente, né? Eles têm que ter um estudo de impacto ambiental e esses estudos incluem um diagnóstico da biota, da fauna, da flora, e não só da biota, mas físico também, e também parte social, né? O ideal é que esses diagnósticos sejam feitos com rigor científico, né? O rigor mesmo o rigor utilizado pela academia, né? Incluindo coletas e tombamento de material herbário. O que a gente acompanha é que grandes empresas sérias e tal, elas seguem esse protocolo e mandam muito material para as coleções. Isso ajuda o conhecimento da flora, no caso, né? Ajuda o enriquecimento dos acervos. Entretanto, o tempo para fazer esses estudos, na grande maioria das vezes, ele é insuficiente para a gente realmente coletar e amostrar bem uma área e ter tempo para estudar essas amostras e identificar as espécies no tempo de emitir o parecer para essa licença ou não. A flora de Carajás, que foi muito estudada ultimamente, só foi viável aquele grande projeto porque teve um volume bastante expressivo de material nas coleções, oriundo de estudos desse tipo, de estudos de empreendimentos, né? Por outro lado, as cangas de Carajás estão muito ameaçadas, porque conseguimos pôr as plantas na coleção, identificar, produzimos bastante informação. Tudo bem, mas a outra parte é conservar, né? Pelo menos a gente tem mais subsídios e mais informações para poder planejar a conservação e também planejar o avanço desses empreendimentos, né? A Susana Neves Moreira perguntou como está a questão das bolsas para mestrado e doutorado por aí. Bom, eu posso responder sobre o programa que eu tenho mais familiaridade, que é o programa de pós-graduação em biodiversidade da UFOPA,
É um curso recente, nós estamos no primeiro quadriênio, a primeira avaliação do curso vai ser feita no ano que vem. Nós não temos doutorado, somente mestrado. E o corte que houve das bolsas de pós-graduação impactou de forma significativa o nosso curso, principalmente por causa do perfil dos nossos alunos. Nós temos alunos que vêm da região de Santarém, é uma boa parte dos nossos alunos, mas temos alunos que vêm de todas as regiões do Pará, alunos que vêm de várias regiões da Amazônia, do Amapá, do Amazonas, e também alunos que vêm do exterior. Então, nós tivemos alunos colombianos e equatorianos. E uma grande parte dos nossos alunos também vem da região Nordeste. Então, esses alunos, eles contam com o auxílio da Bolsa de Mestrado para estar numa cidade na qual eles não têm residência, nem família, etc. E, embora em termos absolutos o número de bolsas que nós perdemos seja pequeno em comparação com outros cursos, proporcionalmente ao número de alunos, ao número de bolsas que temos, e a esse perfil, né, e o perfil socioeconômico dos alunos, o impacto foi muito grande. Então, nós já conseguimos relacionar, né, ver esse impacto da ausência das bolsas em alunos que desistem de vir fazer o curso. Então, o impacto foi significativo. Aqui em Belém, no curso o curso que está promovendo esta live, que é o Ciências Biológicas, pós-graduação em Ciências Biológicas com ênfase em Botânica Tropical, do Museu Guild da UFRA, a gente tem uma cota de mestrado, de bolsas de mestrado razoavelmente boa. Todos os alunos têm bolsa. No caso de doutorado, é um curso novo, que a gente tem poucos alunos ainda, que só tem uma turma que entrou, tem uma outra que está entrando agora. Os alunos da primeira leva têm bolsa e os da próxima leva, eu não tenho certeza se todos têm, mas a gente está lutando a cada edital para conseguir bolsas, estamos montando uma proposta, inclusive agora, que tem o prazo até amanhã para submeter, para tentar bolsas. É um trabalho árduo e que a gente tem que sempre tentar correr atrás disso para estruturar os cursos, né? O Edson Menezes perguntou quais áreas na Amazônia mais carecem de coletas. Olha, eu acho mais fácil dizer quais áreas da Amazônia não carecem de coletas, e são muito poucas. Eu vou responder com base no conhecimento que eu tenho do grupo com o qual eu trabalho, que são as samambaias helicópteras, e recentemente uma aluna de mestrado, a Sirlene Neiva, fez um levantamento da distribuição da riqueza desse grupo na região amazônica, no Brasil, né, na Amazônia brasileira. E os resultados do trabalho dela mostram que existe uma grande concentração de coletas dessas plantas nos grandes centros urbanos. Então, as áreas que têm maior número de coletas de samambaias helicópteras são Belém e Manaus, né, os principais centros urbanos da Amazônia, e algumas poucas outras unidades de conservação onde existem tradicionalmente muitos trabalhos, né? A região de Carajás é bem coletada, é bem conhecida, né? Eu considero que é satisfatoriamente bem amostrada. Considerando a região de Manaus, a reserva Duque é especialmente bem amostrada, né? Mas tem o Parque do Viruá, é um parque nacional que está bem coletado também, que o INPA há um tempo já desenvolve um estudo de florística lá, de flora, várias dissertações e foram realizadas lá, que é uma área de fácil acesso, um parque muito bem gerenciado, assim, que enfatiza a importância da pesquisa e apoia bastante a pesquisa. Aliás, aproveitar deixa para sugerir um lugar para conhecer. Parque Nacional do Viruá, de Boa Vista, você pega um carro, chega lá não muito demorado, tem uma estrutura ótima e é um lugar maravilhoso, as campinaranas mais lindas que eu já conheci. E lá tem muita coleta, né? E principalmente a beira dos rios, né? A beira do Rio Negro, subindo para a região de São Gabriel da Cachoeira, o Rio Solimões todo, que são os caminhos, né? São equivalentes às beiras de estradas no Sudeste, Centro-Oeste e outras regiões do Brasil, né? E uma grande concentração também em algumas das principais rodovias
da Amazônia. Então, a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, existe uma certa concentração, e também na BR-163, que liga Santarém a Cuiabá. São áreas bem pontuais, bem pontuais. No trabalho da Sirlene, a gente pilotou, então, em quadriculou toda a região amazônica brasileira e plotamos todos os registros de coletas nessas quadrículas. Então, são muito poucas quadrículas que têm, por exemplo, mais de 100 coletas. Todas as demais ou não tem nenhuma coleta ou tem apenas 1 a 10 coletas. É muito pouco para o conhecimento desse grupo de plantas e de qualquer grupo de plantas. Eu acredito que esse seja um padrão bem similar para vários outros grupos de plantas. Então, eu acho que, na verdade, toda a região amazônica carece de coletas. Minha experiência pessoal, desde que eu vim morar em Santarém, há 6 anos atrás, é que mesmo as plantas mais comuns, que você acha que já foram coletadas, quando você busca dados sobre esse registro, você não encontra registro dessas plantas. Então, aqui é muito fácil você coletar uma espécie, mesmo que seja a espécie mais comum, mais abundante na região, e que ela não tenha sido registrada. É muito importante também, as pessoas tendem a achar que é muito importante coletar as espécies que são raras, mas não, é muito importante que para cada localidade, para cada unidade de conservação, para cada diferente tipo fitofisionômico numa determinada região, haja o registro de todas as espécies. Sem esses registros, nós não conseguimos entender qual é a distribuição daquela espécie. Então, eu acho que a Amazônia está muito aquém da média nacional de esforço amostral e nós precisamos investir em todas as áreas na Amazônia. E algumas regiões específicas aqui que eu vou citar também são especialmente mal amostradas. O estado do Pará, a região conhecida como Calha Norte, que é a região na margem esquerda do Rio Amazonas, no norte do estado. Ela é muito selvagem. Vários projetos de hidrelétrica lá sendo implantados, mas não é tão bem amostrado. No estado do Amapá, eu considero um estado lindo, pouca população, densidade populacional pequena e pouco histórico de coleta. É mais ou menos contínuo a essa região da Calha Norte do Pará. Importante também ressaltar a presença de montanhas muito expressivas no extremo norte da Amazônia brasileira, especialmente na divisa com Venezuela, com Guiana. Essas áreas montanhosas têm uma vegetação bem especial, bem peculiar, e como elas fazem divisa com outros países, as poucas expedições que foram realizadas nessas montanhas, em geral, trouxeram vários novos registros para o país, né? Espécies que só eram citadas para a Venezuela, espécies que só eram citadas para as Guianas, para a Colômbia e tal. Então, essas montanhas que tem, especialmente no Amazonas, em Roraima, são bem interessantes. Elas têm os tepus, né? Formações altimontanas com uma alta taxa de endemismo. E é muito legal. E não são bem conhecidas no Brasil, não. Teve um esforço bem interessante, recente, coordenado pelo Jardim Botânico do Rio, que foi para algumas montanhas, mas tem muitas outras que não foram coletadas e que certamente tem muitas espécies novas e novos registros para o país.